Veja a presença do Senhor nesta noite. Pedir para a cooperadora a gravando aí, porque acho que o meu deu um probleminha técnico aqui. Mas o importante é a palavra ser ministra também. Que Deus possa, nesta noite, usar a minha vida pela infinita misericórdia, porque fácil não foi, mas o Senhor há de capacitar. Eu preparei esse esboço aqui mais ou menos um mês e meio atrás, só que deixei guardado. Eu não sabia, mas aí Deus foi falando e quando Ele colocou no meu coração para ministrar essa palavra, foi antes de acontecer um algo, mas quando Deus quer falar, Ele já avisa-nos antes. E eu já tentei, assim, compor mais a ministração, mas não estava fluindo, mas não conseguia passar isso adiante, passar para o papai. Até comentei com a minha esposa, falei, amor, não está fluindo, né? Mas isso aqui é importante no tempo que o Senhor quer falar, independente do tempo que for a ministração, bem? E Deus usou grandemente, hoje, quarta-feira também, eu até vou ter condicionar que se fosse só para dar bem, isso já daria. Mas vamos lá em Êxodo. Palavra que Deus colocou no meu coração, Êxodo capítulo 15. Capítulo 15, vou estar lendo só um versículo, mas vou ler depois os próximos, a partir do versículo 25. Só vou estar lendo ele e a igreja pode se assentar, amém? Aqui, essa passagem é bem conhecida, onde o povo é liberto, o povo do Egito, os israelitas, eles são libertos e eles estão no deserto, e ali Deus faz o grande sobrenatural, o grande milagre, que é a passagem pelo Mar Vermelho, amém? Só que aqui, eles passam pelo deserto novamente, deserto de Sur, e aqui o Senhor dá uma ordenança para eles. Versículo 25 diz assim a palavra do Senhor: E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Amém. Pode se assentar e as palmas do Senhor. Aleluia, Jesus. É bem conhecido quando nós passamos por um determinado algo, como eu falei, o Senhor nos avisa antes. Mas essa passagem já me fez tanto ler o capítulo 14, o 15 e depois o 16. Como eu falei, é bem conhecido, né? Como Deus faz o grande sobrenatural dele. E após então esse acontecimento da passagem do Mar Vermelho, eles novamente passam para o deserto, que nem no versículo 22, que diz que depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. E aí no 23, onde é o título desta mensagem, diz que as águas amargas tornaram-se doces. E eles chegaram nesse lugar, só que não puderam beber a água, porque eram chamadas de águas de Mara, porque eram amargas. E por isso chamou seu nome Mara. Só que aí eu vou no versículo 24, e ele diz: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? E aí no 25, quando nós lemos, ele clamou ao Senhor, né? O Senhor mostrou-lhe um reino, ou seja, uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor deu os estatutos, ordenança, e ali os provou. Igreja, o que o Senhor está dizendo então? Que às vezes Deus nos leva para águas amargas. Deus nos leva para a provação, nos leva para o deserto, mas não é a fim de nós morrermos no deserto, mas para preparar, para nos ensinar.
Só que não é só, mas isso para nos tornarmos experientes. Porque não adianta nós seguirmos, né? Estarmos aqui, fazemos a vontade do Senhor, só que Ele quer provar o seu povo. Mas não como algo que seja ruim, mas para que seja um aprendizado para nós. Costumo até dizer que o deserto é a escola para o cristão, para nos aprendermos. Só que aí, o que acontece? O povo, ele murmurou. É engraçado que no versículo 31, lá do capítulo 14, o povo, ele diz assim: e viu Israel grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Ou seja, ele viu um grande acontecimento após sair do Egito, que estava sendo escravizado por lá há anos. Moisés foi levantado como líder para poder libertar esse povo. Só que após esse acontecimento, eles viram que o Senhor era com eles, como lá diz, que o Senhor pelejaria por eles e queria que somente se calasse. Só que ali passaram pelo Mar Vermelho, o Senhor fez essa grande abertura, eles passaram em Mar Seco. E aí no 15, tem o cântico de Moisés, cantaram, louvaram a Deus, dançaram como Miriam dançou, só que chegaram novamente no deserto e viram que não tinha algo de beber e novamente murmuraram. E o que acontece? Nós aceitamos muitas das vezes passar pelo mar, só que não aceitamos as águas amargas. Muitas das vezes é algo do Senhor. O Senhor fez, Ele continuará fazendo e sempre continuará fazendo. Só que no momento da prova, nós não aceitamos, nós murmuramos, nós questionamos. Só que o Senhor está dizendo: eu estou mostrando que eu estou contigo, mas o Senhor, Ele quer que você apenas se cale, porque eu sou que vai pelejar por vós. Então, eles continuaram, falando: que havemos de beber e tudo mais. E ele clamou ao Senhor. Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor, ele deu um lenho, lançou sobre as águas, e as águas se tornaram doces. Ou seja, nós clamamos, nós oramos, o Senhor dá estratégia, dá direção, e a nossa parte é o quê? Tocar na água e ela assim se fará doce. Assim como ele deu a Moisés o cajado, só que ele falou: toque neste mar com o seu cajado. Ou seja, nós clamamos, a nossa parte é clamar, só que a nossa parte é também agir. Tanto que fala que é oração e ação. E o Senhor está dizendo esta noite: clame a mim, ore, eu vou dar direção, eu vou dar estratégia, mas a sua parte você também tem que fazer. E aí o Senhor mostrou ele. Só que nem sempre Deus vai fazer, Deus vai te mostrar. Ele vai mostrar a direção, ele vai dar a estratégia, mas sou eu que tenho que fazer. A minha parte também. E a nossa parte é continuar clamando, continuar buscando, continuar orando, porque o Senhor ele irá fazer, se assim for a vontade dele. Porque muitas das vezes confundimos, achamos que Deus é mordomo, colocamos ele na parede, mas não é assim. Tanto que no versículo 8, lá do capítulo 16, ele diz assim: com que murmurais contra ele? Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Ou seja, Moisés estava dizendo isso. Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão apartado, porquanto o Senhor ouviu as murmurações. Só que é engraçado que, mesmo na murmuração, o Senhor foi com eles. Mas, irmão, você está dizendo que nós temos que continuar murmurando? Eu falei: pelo contrário, quanto mais nós murmurarmos, mais vai atrasar o que Deus tem preparado para nós, mais vai atrasar a bênção que Deus tem preparado para nós. O Senhor está dizendo: se cale, que eu sou o que vai pelejar por você. Se
ele está dizendo aqui nas ordenanças dele, que ele deu estatutos para ordenar, e aí ele se provou, é porque é no deserto que ele vai provar, é no deserto que ele vai te ensinar, e você vai sair de lá. Você vai sair de lá experiente. Fala, eu passei por isso aqui, e lá na frente, o Senhor tem preparado algo que vai me ajudar a ter experiências. Porque quando eu passar uma outra situação, eu vou lembrar do que eu passo, e o Senhor me sustentou até aqui. Aí, eu estava lendo um estudo essa semana, até comentei com minha esposa, que os cientistas, eles analisaram aquelas águas de Mara, e eles contestaram que realmente elas continuam amargas até hoje. Só que eles analisaram também que ela é 100% potável, ou seja, 100% de consumo próprio humano. Eles chegaram até lá, constataram que ela é 100% potável, só que por que o gosto amargo? Só que na verdade eles estavam dizendo assim que o gosto amargo é porque ela contém substâncias medicinais, ela contém ervas, contém umas substâncias que eram próprias para a cura. O senhor cientista estava até falando que na época que os israelitas passaram por lá, eles não provaram da água, mas eles estavam tão debilitados de saúde que aquelas águas seriam próprias para isso, para que eles fossem saudáveis, para que havia a cura para eles. Tanto que ele cita aqui, eu até salvei aqui, glória a Deus. Essas grandes quantidades de composto medicinal na água viriam em boa hora, pois o povo de Israel saindo do Egito tinha sua saúde frágil e limitada, devido ao tratamento de escravos que ele tinha. E para enfrentar ainda a longa caminhada que os viria pela frente, uma desintoxicação seria a melhor coisa a se fazer no momento. Ou seja, Deus estava cuidando de todos os detalhes. Só que no momento que nós estamos passando, não queremos entender. Deus já havia feito todo o planejamento para aquilo. Tanto que no versículo 26 ele diz, do capítulo 15: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. O que foi falado hoje? No Salmo 91, que nenhuma praga chegará à nossa tenda. Porque eu sou o Senhor que te sara. E o Senhor que está sarando nós nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas que você possa sair através da palavra do Senhor, pelo poder da palavra que Ele tem, que você saia sarado, que você saia diferente de como você entrou. Aleluia! Porque eu sou o Senhor que está sarando a tua igreja nesta noite. É uma demonstração que muitas vezes não achamos que a mão do Senhor está sobre nós, mas é engano nosso, nos nossos olhos carnais, pois nós estamos cercados de cuidado. A mão do Senhor está ali a todo momento, só que no momento do desespero, às vezes questionamos, às vezes murmuramos, mas você está repleto de cuidado. A sombra do Onipotente descansarás. Que nem diz lá no Salmo 23. Mas antes disso, olha só o que acontece no versículo 27. Então vieram a Eli, e havia 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Ou seja, Deus precisa preparar para você receber algo dele. Mas é no deserto que ele vai te preparar. Ele não vai dar algo para você se você não estiver preparado. Nós precisamos ser moldados primeiramente para estarmos preparados, porque se nós recebemos algo, às vezes não voltamos para agradecer, não permanecemos sendo gratos a Ele. O Senhor está dizendo assim: seja firme na perseverança. Glória a Deus. E após esse acontecimento das águas amargas, elas se tornam doces. Por quê? Moisés clamou, ele orou e Deus deu a direção. Deus deu a estratégia, que era o leme. Apenas ele fez o toque. A parte dele que é tocar nas águas e elas se tornaram doces.
E lá no Salmo 23, versículo 2, o que ele diz? Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Por quê? Porque o Senhor é nosso pastor e nada irá nos faltar. Glória a Deus. Porque o que a água representa? A vida. Sim, o Espírito Santo, a presença do Senhor. Mas nós temos que fazer a nossa parte de se ouvir. Se ouvires quem guarda vive as promessas. Quem espera, quem descansa no Senhor vive as promessas dele. É nos processos que ele vai te moldar, nos processos que ele vai te preparar para que você viva as promessas dele. Então, nesta noite, o poder da palavra que ele tem sai diferente de como você entrou. Porque não sou eu, mas Deus está falando, usando essa oportunidade para falar. Sou eu, Senhor, que sai. Sou eu, Senhor, que cura. Sou eu, Senhor, que liberta. Sou eu, Senhor, que transforma. Mas basta nós queremos também fazer a nossa parte. Lá em Apocalipse 22, 17, diz assim: E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Ele não obriga, mas ele oferece. Assim como uma mulher samaritana, ele diz: eu sou a água. Se você quiser que venha, tome dessa água e nunca mais terá sede. Ela estava sedenta, mas ela estava procurando uma fonte que só sedentaria ela saciaria ela ali por momentos. Mas aquele que busca no Senhor nunca terá sede, porque ele é a água que salta para a vida eterna. E olha que diz lá em 1 Coríntios 2, capítulo 9. 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. E o Senhor está na casa, está dizendo nesta noite: eu posso fazer, eu posso, mas é preciso que a minha igreja esteja atenta para guardar os meus mandamentos, para ouvir os meus mandamentos, porque é através da palavra dele que cura, de que liberta, que sai. Então a igreja saia diferente de como você entrou. O Senhor está falando que ele é o Senhor que nos sai das nossas feridas, das nossas dificuldades, mas que esteja atento ao Senhor e o que ele irá nos falar nesta noite. Amém? Amém. Só até aqui, igreja, que o Senhor me deu, e eu agradeço a oportunidade.